Vamos para uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor Jesus. Como é bom, né? Como é bom a gente ter a oportunidade de mais um dia. A gente precisa ser muito grato por todos os dias, por mais que a gente passe dificuldade, a gente tem a certeza da vitória quando Jesus está conosco, né? E eu tenho certeza que Jesus está com você. Grandes coisas ele vai fazer neste ano. A palavra deste ano é que nós vamos romper em fé. A gente precisa romper em fé. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que as expectativas aí fora não são boas, né? Porque sempre, todos os anos que passa, a gente pensa em política, a gente pensa em mudança de governo, sempre o homem e a mulher coloca a confiança em presidentes que vão assumir o nosso país e criam uma esperança. Isso é normal, né? Isso é normal, cada um, um torce para um lado, outro torce para o outro, e fala assim, não vai mudar, o país vai melhorar, mas a gente sabe que a vitória está no Senhor Jesus, porque o viver já é uma bênção, e o morrer para a gente tem que ser a glória, né? Tem que ser a vida eterna, porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho da salvação. Nós estamos aqui, segundo os estudiosos, a expectativa de vida é 80 anos, né? Hoje está até mais, né? 80, 75, 80, 85 anos. Esse é o tempo que a gente tem de vida. E a gente tem tantos sonhos, né? É muito bom ter sonhos, é bom planejar, é bom cada ano que passa, a gente fala assim, nossa, vou prosperar, vou crescer, estou empreendendo aqui, a minha empresa está crescendo, olha, para o ano que vem, daqui a 5 anos, eu penso em estar faturando tanto aqui na minha empresa, ou estou estudando medicina aqui, daqui a 8 anos vou ser um médico, eu vou ter minha clínica, isso é normal. E você deve sonhar, com certeza você deve sonhar, e não só sonhar, como realizar sonhos também, mas a gente tem que entender que na terra aqui, a gente nasce, cresce, né? Reproduz e vai morrer, a gente tem família, e como é bom ter família, como é bom ter os filhos, ter a família, e depois a gente vê, vir os netos, a nossa família crescer, é maravilhoso, Deus fez tudo certo, mas a nossa vida, ela vai ser eterna na glória, ela vai ser eterna com o Senhor Jesus, e é essa a promessa que nós temos. Então, enquanto a gente estiver vivendo aqui os nossos sonhos, os nossos projetos, né, atrás das coisas que a gente precisa, porque o dinheiro com certeza é necessário, ele traz um conforto, o dinheiro ele nos ajuda a realizar várias coisas, vários sonhos materiais que a gente tem, isso é muito bom, e melhor ainda é você trazer esse dinheiro, esse recurso para dentro da sua família, para dentro do seu lar e na prosperidade do Senhor, né? Quando a gente lê o livro ali de Provérbios, o livro de Salomão, a gente entende que a gente tem que ter a sabedoria de Deus, essa sabedoria que foi nos dada aqui pelo sacrifício de Jesus, né? Pela morte dele na cruz, a gente foi livre dos nossos pecados, das nossas enfermidades, e levou sobre si as enfermidades. Então, a gente buscando dentro da palavra de Deus, a gente vai ter dias maravilhosos, dias extraordinários, dias abençoados na presença do Senhor. A gente não precisa ser religioso, não tem que ser aquela pessoa religiosa que fica a semana inteira dentro da igreja, não. Não, lógico, nós vamos na igreja ali para ter comunhão com os irmãos, para ouvir uma pregação, para cantar um louvor, para orar, mas a igreja é você, o templo do Espírito Santo é o seu corpo, então, que habita na gente, o Espírito Santo habita na gente. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa se alimentar bem, com comidas saudáveis, a gente precisa praticar um exercício, a gente precisa cuidar desse templo, né? Não ser uma pessoa religiosa, não ser uma pessoa religioso, né? Que às vezes até afasta as pessoas que estão perto da gente. Jesus não era assim, né? Ele sentava com os pecadores, com os fariseus, ele não andava com ele sentava para mentorear, para ajudar, para orientar as pessoas. Então, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Quando a gente pensar em falar mal de alguém, quando a gente pensar
em querer com a nossa boca condenar alguém. A gente tem que ter o autocontrole de fechar a nossa boca e falar, não vou falar mal dessas pessoas, eu não vou fazer isso, porque eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas falhas e eu não posso falar de ninguém. É isso que a gente precisa fazer. É fácil? De jeito nenhum, nada dessas coisas é fácil. É muito mais prazeroso a gente falar mal das pessoas, é muito mais prazeroso a gente entrar num grupinho de fofoca, no grupo da família, e fala de um, fala do outro, mas quando a gente tem um autocontrole, que esse autocontrole é só a palavra do Senhor Jesus, é só Ele que pode nos dar esse autocontrole, aí a gente começa a viver uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, aí as coisas começam a acontecer na nossa vida, porque Ele derrama toda sorte de bênçãos para a gente tem que entender que Deus é nosso Pai, e como filho, a gente precisa agradar Ele. Como a gente agrada um pai? Como a gente agrada nosso Pai? Sendo obediente, fazendo as coisas certas, procurando todos os dias, quando a gente acordar, a gente tem que ter um novo nascimento, é uma nova oportunidade. E esse novo nascimento é orando, é lendo a palavra de Deus, é buscando a orientação do Senhor Jesus, até Ele voltar, porque Ele vai voltar, Ele está às portas, Ele está voltando, você está vendo aí as guerras, terremotos, tragédias, todas as coisas acontecendo, está na Bíblia. Se você não leu ainda a Bíblia, se você já leu vários livros e você não leu a Bíblia, não precisa ler como religiosidade, leia como conhecimento teológico, busque o conhecimento e você vai ver, você vai pensar assim. Primeira coisa, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensei assim, como essas coisas que estão acontecendo agora, esse livro foi escrito há milhares de anos e as coisas estão acontecendo agora e parece tão real que está na Bíblia, é tão atual. É isso mesmo, é atual, para orientar você, para mostrar para você que você veio do Pai e para o Pai você voltará. O nosso corpo é pó, é cinza, vira pó, né? Quando a gente morre ali, a gente é tão frágil, é tão dependente de Deus que tem que enterrar rápido, né? Porque apodrece, a carne apodrece. Então, do pó você veio, do pó voltará. Agora o seu espírito é eterno, a sua alma é eterna. Você vai voltar para a glória, você vai para Jesus. E é isso que a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar realmente, né, para ir para a glória e viver os sonhos. Eu concordo que tem que viver todos os sonhos. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Viva a abundância de Deus aqui, tenha a melhor casa, o melhor carro, seja próspero, cresça, realize muitos sonhos, mas não saia da presença do Senhor Jesus, porque ficar na presença do Senhor Jesus é a melhor coisa, é o melhor tesouro, é aquele que o ladrão não rouba, é aquele que não enferruja, é aquele que não corrói. Então, você ficar na presença do Senhor é maravilhoso. Ficar na presença do Senhor, essa é a maior glória, é receber a vida eterna, é ir morar no céu com Jesus. Ele falou para os discípulos, eu estou indo, e na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar morada para todos. Então tem morada para todo mundo lá, né? Tem morada lá no céu. Eu fico imaginando assim, deve ser muito maravilhoso. Você subir com o corpo glorificado, não sentir mais dor, não sentir tristeza, vai ficar lá glorificando ao Senhor para o resto da vida. Então, creia nisso, creia no Senhor Jesus, creia na palavra de Deus e você vai viver essa glória eterna. Como eu faço isso, Luiz? Como que eu consigo viver essa glória eterna? É buscando todos os dias um novo nascimento, sendo uma nova pessoa em Jesus Cristo. Amém? Que você venha ter uma quarta-feira maravilhosa. Que Deus derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos. Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito de todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra que o Senhor trouxe aqui, essa palavra maravilhosa. E que tudo, Senhor, tudo que ela colocar as mãos, ela venha a ser bem sucedida. Nós repreendemos agora seta maligna, impedimento, inveja, que quer destruir a vida dessa pessoa que está ouvindo a oração agora. A inveja não vai chegar na tua casa, a inveja não vai prosperar sobre a tua família, essas pessoas que têm inveja de você, que falam mal de você, que tramam contra você. Deus está destruindo agora esses laços de inveja. Você vai prosperar, você vai avançar, suas finanças vão decolar.
Você vai ser bem sucedido e sucedido em tudo que você fizer neste ano de 2026 e você vai viver o extraordinário. Você vai ter cura na vida espiritual, você vai ter cura física, e eu não sei o que essas pessoas têm de enfermidade, mas eu sei que tu é o médico dos médicos, Senhor Jesus, e o Senhor vai curar essas pessoas. O mesmo Jesus que fez aqueles milagres da Bíblia, que curou os leprosos, que ressuscitou os mortos, ele faz isso agora na vida de pessoas que estão assistindo essa palavra aqui. Vai curando o Senhor, da cabeça até a planta dos pés. Eu creio na cura dessas pessoas, em nome de Jesus, e glória a Deus. Recebe aí esta bênção em nome do Senhor Jesus. Eu declaro para você uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira abençoada. Você vai ser bem sucedido e bem sucedido em tudo que você fizer neste ano. E você vai vir aqui testemunhar no nosso canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu peço que, se essa palavra foi bênção para você, essa palavra, essa oração, compartilhe com 2 pessoas, porque quando você abençoa, as pessoas retornam para você toda sorte de bênçãos. E se você não é inscrito aqui no Poção de Fé, se inscreve aqui, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, e até o próximo Poção de Fé.